caros irmãos, caras irmãs do Grupo São Jerônimo. É uma grande alegria podermos nos encontrar novamente, já no limiar da ascensão do Senhor, nessa sexta-feira da sexta semana do tempo pascal. Durante esse tempo acompanhamos na primeira leitura o livro dos Atos, dos Apóstolos, que nos encaminharam por um tema muito belo, que é o tema do caminho do ressuscitado, mediante as suas testemunhas, formando comunidades, também inspirando pessoas, inspirando diversas situações das quais o Evangelho foi progredindo e se encaminhando por todos os confins da terra, Não dizemos até Roma, mas até os confins da terra, tanto que Atos dos Apóstolos termina, praticamente não termina, termina com Paulo na cadeia em Roma, mas de forma muito livre, talvez tenha até prosseguido o seu caminho posteriormente. Mas é interessante porque hoje já nós estamos no capítulo 18º, quando Paulo sai de Atenas, do centro da cultura da época, faz um belo discurso, uma grande teodiceia, podemos dizer assim, Teodiceia quer dizer um discurso que parte das realidades criadas para chegar até o próprio Criador, diferentemente da dimensão da teologia da revelação, onde nós temos aí a dimensão do Deus revelado, onde a fé é necessária. Aqui Paulo parte no 17º capítulo de uma teodiceia. Consegue poucos adeptos, na verdade 2, somente uma mulher chamada Dâmaris e um outro que é muito importante também nesse caminho, Dionísio, o Areopagita, assim chamado. E depois ele chega a Corinto, que fica um pouco mais ao sul da Grécia, chamada este lugar de Acaia. Então a Grécia é dividida em duas partes, a Macedônia, que se compunha aí, como nós conhecemos, a carta aos Filipenses, a carta aos Tessalonicenses. Então essas duas cidades, Filipos, Tessalônica, e ao sul, praticamente nós temos aí então Corinto. Com certeza Paulo chega um pouco desanimado lá, nós podemos perceber isso na primeira carta aos Coríntios, onde Paulo fala da sabedoria da cruz, aonde Paulo vai falar de que diante desta situação, possivelmente Paulo vai refletir depois muito bem, mostrando de que a sabedoria desse mundo ela é importante, porém há uma outra sabedoria ainda mais importante que confunde, na verdade, os grandes sábios desse mundo. Na verdade é insensatez para alguns, é escândalo para outros, ou insensatez para os gregos, e escândalo para os judeus e assim por diante. Mas existe, como nós estamos vendo hoje, do versículo 9, capítulo 18, versículo 9, desculpa aqui, 9 até o versículo 18, há uma voz que impele Paulo. Como tantas vezes Paulo escutou uma voz vinda do alto, e a voz começa dizendo, numa noite, diz a Paulo, mesmo em audição, e melhor dizendo, em uma visão: não tenhas medo, continues a falar, não te cales.
E Paulo mesmo continua esta evangelização. Existem, como você pode ver ao início do capítulo 18º, um casal muito importante na vida de Paulo, que será Áquila e Priscila. Eles possuem a mesma, vamos dizer, a mesma fé, né? São judeus cristãos. Paulo também é um judeu, né? Cristão, convertido ao cristianismo. Áquila e Priscila também, né? Eles vêm de Roma, expulsos, né, pelo imperador Cláudio, que faz um decreto, mais ou menos no ano 48, 49, e expulsa os judeus, tá? Nós temos até uma inscrição de Suetônio, né, que diz que os judeus foram expulsos por um tal de Crestos, né, e a gente pode, por assonância, dizer que foram expulsos por causa realmente de Cristo. Talvez Suetônio, né, pela sua determinada ignorância do cristianismo, não tivesse esse conhecimento, né, da religião cristã. E eu creio que Priscila, sobretudo, né, que nós vemos frequentemente, é interessante como o texto, né, vai colocando em primeiro lugar. Depois, agora, escreve Áquila e Priscila, mas em maioria do tempo, no epistolário paulino, Priscila é colocada em primeiro lugar. É interessante como esta mulher, né, eu creio, e isso também é uma questão de estudo, colocada por muitas pessoas que de fato demonstram de que ela foi muito importante na vida de Paulo, na sua evangelização. Como eles eram construtores de tendas, né, tanto Áquila como Priscila, e Paulo também, possivelmente Paulo lá ficou, né, juntamente com Priscila e Áquila, né, na mesma residência. E com certeza Áquila e Priscila vivendo esse momento também difícil da vida deles, Paulo também passando por esse momento difícil, né, da sua vida, tenham se apoiado de forma missionária, né, nesse momento da sua jornada. O interessante é que Paulo, né, mesmo assim, não deixa de evangelizar. Eu demonstram aí muitos estudiosos que Paulo começa a fazer um novo trabalho. Tanto que ele não fica mais algumas semanas somente diante das pessoas, mas começa a ficar, né, muito mais tempo nas comunidades, como em Éfeso. Depois ele ficará 3 anos na terceira viagem. Aqui nós estamos no final praticamente da segunda viagem apostólica. Ele fica 1 ano e meio na cidade de Corinto. Quer dizer que Paulo passa muito mais nessa dimensão da evangelização corpo a corpo, né? E começa a criar assim comunidades. Mas um dia Paulo compareceu, fez um grande discurso diante, né, dos judeus cristãos, ou dos judeus e também das pessoas de Corinto, né? E houve um grande motim, né? E Galião era, né, o procônsul, ou seja, o governador ali da Acaia. E diante desse motim, Galião vê que é uma questão de religião. Para o Império Romano, né, essa questão não era nada importante, né? Para o Império importava os impostos, importava de que as pessoas estivessem em dia com estas questões e não com questões simplesmente religiosas. Tanto é verdade que para os judeus eram dadas muitas concessões religiosas, né? Na verdade, isso porque o culto ao imperador era praticamente obrigatório, né?
Mas para os judeus não. Aqui nós vemos talvez de que Galião não diferenciasse entre os judeus e os cristãos ainda. E por isso ele próprio diz, se é uma questão vossa, se é uma questão de religião, isso não me cabe entrar em mérito. E portanto, né, Paulo, né, é de fato amparado por Galião. Mas o importante disso é que em Atenas nós temos aí uma inscrição chamada inscrição de Delfos, né, que diz que no ano 51 Galião foi de fato proclamado, né, procônsul da Caia. Então isso demonstra que em 51 de fato Paulo esteve lá em Corinto, né? Se neste ano Galião, né, foi de fato realizado isso demonstra esta realidade. Mas o mais importante disso tudo para nós, a nossa mensagem final é a intrepidez de Paulo, né, demonstrando uma teologia que depois, né, terá o seu respaldo na primeira carta aos Coríntios, que será a teologia da cruz, né? Paulo vai demonstrar, né, para as comunidades e para a sua comunidade de Corinto de que, de fato, o Cristo crucificado é, de fato, o único caminho de salvação. É primeiro preciso abraçar a cruz cotidiana, né? Hoje nós vemos no Rio Grande do Sul, né, a catástrofe que lá acontece, são tantas as cruzes que as pessoas passam lá. Claro que não é essa cruz imposta, né? Não é esta cruz que Deus quer, né? Mas é uma cruz real, é uma cruz que as pessoas de fato estão sofrendo. E claro que a nossa pequena missão é tentar amenizar, né, esta cruz, ou tentar de alguma forma, através do nosso auxílio, né, não sei, de alguma forma, né, poder como uma formiguinha, né, dar o auxílio necessário, ou para ajudar, né, diante dessa corrente de solidariedade. Isso diante agora, né, e percebemos diante de um mundo de um Brasil que se une novamente, né, de um Brasil que antes nós víamos dividido, né, pelo desamor, por questões muitas vezes políticas, e aqui não quero entrar em nenhum mérito de partido nenhum, mas agora que se une para demonstrar que de fato a cruz, né, é de fato o grande remédio. Por que a cruz? Porque a cruz representa o amor, a cruz representa a doação, a cruz representa o descentramento de si mesmo. A cruz deixa para trás, né, para quem crê, aquilo que são as suas seguranças, para colocar a única segurança, né, no outro, né, no outro que realmente importa, no outro que precisa de nós. E creio que Paulo sempre acreditou nisso, né, deixar-se descentrar, né, descentrar o próprio eu para poder, né, levar uma mensagem da boa nova às pessoas, né? Não para se autoproclamar, mas para proclamar uma salvação que não vinha dele, mas que vinha do alto, que vinha de Cristo. E Cristo é de fato a resposta, né? Não um Cristo espiritualizado, mas um Cristo encarnado, né, na nossa própria existência, na existência das pessoas, né, na existência dos lares, onde nós vemos tanto sofrimento, né, tanta dificuldade, etc, né. Talvez isso para muita gente não diga nada, né, mas
Creio que o Evangelho de Jesus Cristo, se ele não diz nada para nós, talvez, né, estejamos ainda demasiadamente centrados, né, em nós, né, em nossos interesses. Eu creio que o Evangelho sempre nos descentra para levar em primeiro lugar o outro a ser digno, né, daquilo que ele é. Um grande abraço, fique com Deus. Amém.